Com muita alegria no meu coração, quero cumprimentar a todos os nossos internautas, a todos os queridos irmãos, toda a audiência que com convicção segura nós temos, que estão sintonizados conosco para este culto à distância, esta live, mas que tem a consistência de um culto para todos aqueles que estão privados desse direito, desta fase que estamos vivendo de não podermos nos ajuntarmos, mas que seja um culto, mais um culto nesse dia, para todos que já participaram desta forma. Tenha a sua atenção voltada para este tempo que estamos aqui, e eu espero que o Senhor trará uma palavra de bênção para os nossos corações. Nós vamos convidar a irmã Andréia, a adoradora do Senhor Jesus, que estará louvando ao Senhor com uma linda canção, um lindo hino para a glória e adoração do Senhor e edificação de todos nós. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria essa noite poder estar aqui na casa do Senhor, embora a igreja vazia, mas a igreja do Senhor está na terra. E você que está assistindo esta live, e você que está longe dos caminhos do Senhor, volte depressa, não pare de lutar, não pare de adorar. E você que está aí na peleja, na batalha, não desista, tudo vai passar, o Senhor está no controle de tudo. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Mas quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te
caminhada, porque é um tempo para todas as coisas. Aleluia. Bendito seja o nome glorioso de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Nós estamos aqui na presença do Senhor nosso Deus. Estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus, para levar uma palavra do Senhor ao seu coração. Essa palavra gloriosa que tem os seus efeitos de diretivo, direcionado à frente, aos lados, atrás. Esta palavra que abrange todas as áreas, porque ela é espírito e vida. Meus caríssimos e amados irmãos, nós estamos vivendo as últimas horas deste dia, o primeiro dia da semana, e especialmente nesta data em que se comemora, se cultua a Deus no mundo cristão. Por todos os países do mundo cristão, hoje foi considerado o domingo da Páscoa, a celebração que aconteceu em muitos lugares, e especialmente todos aqueles que defendem a fé cristã, a fé evangélica. E quero falar um pouquinho sobre isto de maneira contemporânea e pensarmos um pouco sobre a realidade, o significado da Páscoa, muito especialmente no que é vigente para nós nesse tempo da dispensação da graça. O capítulo 12 e os 10 primeiros versículos do livro do Êxodo nos fala que o Senhor determinou que Israel realizasse a primeira Páscoa, a Páscoa que seria a saída deles do Egito. E o texto diz-nos: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das pessoas, das almas, conforme ao volume daqueles que hão de comer a Páscoa, e fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura.
e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis a fogo. Esta foi a ordenança de Deus para o povo de Israel, o povo da promessa esta feita a Abraão, em toda a sua descendência. E este povo que estava há 400 anos em estado de escravidão, estavam no Egito, e o clamor deles pela opressão em estado de cativeiro chegou aos céus. Diz a palavra do Senhor que Deus ouviu e mandou Moisés para trazê-los à terra prometida. Porém, houve uma resistência por parte do imperador do império egípcio, o rei Faraó. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor, que estava operando tudo através das mãos do seu servo Moisés, determinou a Moisés, investiu a Moisés, que no poder da sua voz a palavra do Senhor faria o efeito para acontecer, e enviou ao Egito 10 pragas. 10 pragas foram derramadas sobre o Egito, para que Faraó cedesse e deixasse o povo de Israel ir embora. Não foi fácil, foi difícil. Haviam interesses, o povo de Israel lhes dava a produção do seu império, trabalhavam como escravos, trabalhavam sem cidadania, trabalhavam sem o seu devido soldo, porque eram escravos. E ele abriu mão dessa multidão, dessa mão de obra gratuita praticamente, seria para ele um absurdo, e jamais ele imaginaria que isso pudesse acontecer. Jamais ele conceberia essa ideia. Por isto foi forte. Por isso o Senhor os tirou, como diz a Bíblia, com mão forte do Egito. E a palavra nos diz que foram 10 pragas. Muitas pragas. Praga das rãs, praga das trevas, a praga dos gafanhotos, muitas pragas. Na 10ª praga, Faraó entregou os pontos. Ele percebeu que não adiantava mais lutar. Ele resistiu muito. E o Senhor nosso Deus, a Bíblia, a salmista diz que Deus ri do ímpio. Deus ri do ímpio. Quem pode subsistir e quem pode prevalecer ante a ordem do Todo-Poderoso Deus? E foi uma tolice da parte de Faraó, e o Senhor Deus foi permitindo, foi cansando eles, e eram pragas e pragas e pragas, mas ele resistiu 9 vezes ele resistiu. Porém a 10ª vez, essa apunhalou seu coração, essa veio para arrebentar toda a sua estrutura, porque a 10ª praga foi a morte dos primogênitos de toda a terra do Egito, começando no sucessor do imperador, o seu filho primogênito, até os animais do campo. Diz a palavra de Deus que o anjo da morte chegou para destruí-los. E o Senhor já sabia que nessa 10ª praga, Faraó entregaria os pontos e não resistiria mais,
e mandaria o povo embora, e mandaria de maneira furiosa, dizendo: saiam depressa, depressa, não dou tempo para nada. Deus já sabia que ele estava assim, expulsando mesmo o povo de Deus. Mas o Senhor é onisciente e tem o controle de todas as coisas, e ele sabe. Então a Bíblia nos diz que o Senhor mandou eles prepararem. E o capítulo 12 nos diz que o Senhor deu as orientações a Moisés sobre tudo o que deviam fazer e deixarem tudo pronto, tudo preparado, todas as malas prontas, todas as mochilas, tudo que eles tinham, embalassem para pôr aos ombros e saírem, porque eles iriam sair cedo. E naquela saída, o Senhor, na sua onisciência e sabendo que aqui eliminaria a força de Faraó, ele determinou para que no dia 14 daquele mês considerado Abib, Nissan, mês de abril, eles pegassem um cordeiro, como nós já lemos aqui, sem mancha, sem nenhuma marca, sem defeito, um cordeiro que não tivesse perna quebrada, que não mancasse, que não fosse cego de um olho, sem defeito, um cordeiro ou um cabrito perfeito, e o prendesse. E esse cordeiro precisava de ficar preso desde o dia 10, e ele ficou 14 dias em observação. E o Senhor disse: no 14º dia, vocês vão matar esse cordeiro e vão comer este cordeiro. Vocês vão comer esse cordeiro. Se a família for pequena, pode ser 2 famílias juntas para comerem, e vocês vão comerem esse cordeiro. Não pode sobrar nada desse cordeiro. Nesses 14 dias, poderia ser que o cordeiro tivesse alguma enfermidade interna. E nos 14 dias, eles teriam prova de que ele de fato viveu bem, estava normal. O cordeiro não podia ter nenhum problema. O cordeiro tinha que ser perfeito, tinha que ser saudável, não podia ter defeitos. Esse cordeiro é a figura de Jesus Cristo. Quando o escritor aos Hebreus diz que o Senhor usou a figura das coisas no concerto passado para trazer o verdadeiro significado, o antítipo para o verdadeiro tipo, o símbolo para a verdadeira realidade, era o tipo de Jesus. Não podia ter defeito, não podia ser quebrado, não podia ser cego, não podia mancar, não podia ter fluxos, não podia ter doença na pele. E esses 14 dias, o cordeiro estava aprovado. E era para eles comerem o cordeiro assado, comer com ervas amargas, mas comer com a roupa no corpo já para viajar, comer com todas as mochilas prontas, comer com seus animais, se porventura tinham algum animal, carregados, porque eles iam ter que sair às pressas, expulsos por Faraó. E é muito interessante, Jesus, quando João diz lá no capítulo 1, João Batista, ele vê Jesus vindo, verso 29, ele vê Jesus vindo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele usou o termo que na realidade literal do povo de Israel era de fato um cabrito ou uma ovelha, macho, era um cordeiro, e ele usou o termo, Jesus era o cordeiro
João estava numa grande fama e muita popularidade. E quando as multidões vinham ter com ele ali em Elim para ser batizado no Jordão, diz a Bíblia, e todo mundo perguntando e perguntando, ele disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. O Cordeiro de Deus. O cordeiro dos israelitas na saída era um cordeiro ordenado pelo Senhor para fazer aquele procedimento cerimonial, mas era uma sombra, era um tipo, não era o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro de Deus era no singular, único. E a palavra de Deus nos diz que eles comeram o cordeiro. Mas interessante, eles comeram o cordeiro e Deus determinou: vocês vão comer o cordeiro, mas vão comer com ervas amargas. E eu faço aqui uma alegoria, né? Faço aqui uma comparação, imaginando. Já pensaram você comer uma picanha na brasa, daquela de primeira, né, qualidade, com losna? Quem conhece losna sabe que aquilo é muito amargoso. Imagine você comer uma picanha com losna, estragar a picanha no seu paladar. Comer, né, uma picanha, você vai pensar em outras coisas especiais, mas losna ou alguma coisa amarga, uma coisa que teria poder de tirar do paladar o prazer da carne, de comer a carne, o prazer do sabor do cordeiro, tirado com ervas amargas. Pois é, a carne era gostosa, a carne assada era saborosa, mas a losna ou a erva amarga era ruim. O que nós queremos dizer é que o nosso Deus é perfeito e Ele tem a onisciência, Ele tem a ciência das coisas e Ele põe em ordem todas as coisas. Para servir a Jesus nós temos duas faces. Nós temos um caminho composto. O cordeiro é bom, mas tem que comê-lo com ervas amargas. O cordeiro é saboroso, mas é preciso comer ervas amargas. A Bíblia diz que um dia alguém chegou para Jesus, vendo as maravilhas e tal, mas ele não fazia parte. E ele chegou eufórico e disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. A nosso ver, parece que Jesus foi um pouco pessimista, ou não deu muito motivação àquele homem, porque era para dizer: oh, que bom que você veio para estar comigo, que maravilha, vamos comigo então. Não, Jesus estava entendendo que ele não tinha noção do que ele estava falando. Há muitas pessoas que não têm noção do que significa andar com Jesus. Há muitas pessoas que pensam que andar com Jesus não vale tudo, mas andar com Jesus é preciso ter renúncia. Quem tem esse cordeiro, que é o verdadeiro cordeiro pascual, é o verdadeiro cordeiro que traz a significação para as nossas vidas. O outro era símbolo, esse é a realidade. Quem tem a visão sabe que tem que ter renúncia. Um dia alguém chegou e disse: Senhor, eu vou te seguir onde quer que for. Ele disse: as raposas têm seus ninhos, têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Assim é a vida com Deus, assim é o caminho do céu.
A palavra de Deus nos diz que Ele é a porta, mas é a porta estreita. Ele disse: a porta é estreita, o caminho é apertado, e não muitos encontram este caminho. O nosso Cordeiro se chama Jesus Cristo. Diz a Bíblia que eles saíram depressa e foram fazendo o caminho. Mas o caminho que eles foram fazendo, dentro da geografia, poderia ter sido um caminho mais fácil, um caminho mais direto, um caminho até mesmo que evitasse o Mar Vermelho, mas o Senhor disse: o caminho é esse, vocês têm que andar por esse caminho, essa é a rota, e Moisés teve que andar com eles pelo caminho que Deus determinou, ao ponto de chegarem no Mar Vermelho e não saber o que fazer. E Faraó, com seu exército arrependido de ter liberado, manda toda a sua força de exército para levá-los de novo à escravidão. E eles, angustiados, amargurados. Quantas vezes aparecem mares na nossa frente? Quantas vezes aparecem abismos na nossa frente? Quantas vezes o caminho acaba na nossa frente? Quantas vezes estamos em estado de perplexidade? Meu Deus, será que está tudo certo? Será que eu estou andando no caminho? Será que Jesus está comigo? Sim, o caminho é estreito, a porta é apertada. Andar com Jesus não tem como facilitar as coisas. Andar com Jesus, saborear esse Cordeiro, viver desse Cordeiro, alimentar-se desse Cordeiro, é uma vida de constante renúncia. Quando Moisés olha para o mar e se vê em estado de aperto, porque os inimigos vêm atrás, o mar à frente, e ele não tem o que fazer, ele diz: Senhor, e agora? Mas Deus é Deus, Ele é poderoso. E o Senhor disse: Moisés, não clama, não precisa clamar a mim. O que você tem na mão? Ah, Senhor, eu tenho esta vara. Estende a tua mão sobre o mar. E quando ele estendeu a mão, o mar se abriu e fez 2 paredões d'água, e o povo atravessou a pé enxuto. Mas toda a trajetória daqueles 40 anos que eles atravessaram e passaram foi uma trajetória de provas, de lutas, e muitas vezes o povo blasfemava, o povo perdia a paciência. Quantas pessoas que não têm tido renúncia suficiente para seguir o caminho, para andar com Jesus, para comer o Cordeiro sem recuar da erva amarga. Mas quem come a erva amarga saboreia o Cordeiro. Quem come a erva amarga significa que renunciou a tudo para poder estar andando na presença de Deus. E assim, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz-nos que, salvo Josué e Calebe, toda aquela geração que saiu do Egito ficou no deserto. O deserto é difícil, o deserto é duro, o deserto dá 0 grau à meia-noite, 1h da manhã, e dá 50 graus às 2, 3 horas da tarde. O deserto que muitas das vezes nós temos que passar, que muitas das vezes nós temos que enfrentar. Mas quem comeu do Cordeiro e não recuou a erva amarga, vai chegar na terra prometida, porque fiel é o que nos prometeu. A palavra do Senhor nos diz que eles tiveram que enfrentar todo aquele deserto. Porém, havia um propósito em tudo isto
no Senhor nosso Deus. O propósito era, de fato, a revelação do seu Filho glorioso Jesus Cristo, que quando veio e publicou o seu ministério, foi fiel em todo o seu trajeto até a execução na cruz do Calvário. A Bíblia diz-nos, inclusive, que como bom judeu, ele era praticante da lei. Todos os sábados ele estava pela manhã nas sinagogas. Às vezes era convidado, em alguns raros casos, para ler o livro da lei, a Torá divina. Jesus era um exemplo como homem, mas ele era o Cordeiro de Deus. Quando o profeta Isaías nos diz, no capítulo 9, verso 6, que um menino nos nasceu, o principado está sobre ele, e ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A Páscoa não é um procedimento cerimonial para nós gentios. A Páscoa era para os judeus que até hoje, a sequência das gerações do povo de Israel, na religião judaica, eles celebram à risca dentro dos princípios ordenados por Deus a Moisés. Eles continuam, porque eles estão vivendo ainda essa realidade deste concerto da lei, que foi essa saída, que foi o receberem a lei no deserto das mãos diretamente de Deus por Moisés. Porém, a Bíblia diz que a lei veio até João. A partir de então, é anunciado o reino de Deus. E a Páscoa, na verdade, ao rigor da lei, não nos significa, porque a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro, é Jesus. É Ele o glorioso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, que quando nós nos alimentamos dele, nós estamos nos alimentando de um tratado glorioso, que é o tratado da dispensação da graça, que quebrou barreiras e que não é um tratado exclusivamente de Deus com uma raça humana. Evidentemente, todos nós somos abençoados em Abraão, todos nós somos abençoados em Isaac, em Jacó, nos patriarcas, e o Senhor Jesus vem humanamente da tribo de Judá. Jesus era judeu e era da tribo de regência, da tribo que vinha a linha real do povo de Israel. Jesus nasceu em Belém de Judá, mas Jesus é aquele glorioso Cordeiro, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse, que foi morto antes da fundação do mundo. A presciência divina já previa que a humanidade cairia no laço do inimigo, e essa semente que Deus criou, que Deus fez, soprando nas suas narinas e fazendo um ser diferente de todos os demais animais, porque nós, humanos, somos 100% animais físicos, mas também 100% espirituais. Somos os únicos, o único ser de todas as espécies que de fato tem alma, tem raciocínio, imagina, maquina, define. Essa diferença em nós nos dá do sopro de Deus a vida eterna. Nós temos espírito, alma e corpo. E Deus disse que providenciaria essa salvação poderosa. E quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: se já ressuscitastes com Cristo, glória a Deus,
buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra da majestade. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Um privilégio que nós alcançamos através da revelação do Senhor, que é um privilégio que a Bíblia diz que não há grego, não há judeu, não há gentil, mas todos aqueles que receberem, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Jesus está lá na cruz do Calvário, naquele momento difícil, a Bíblia diz-nos que Ele está sendo executado. O sol acontece algo de uma escuridade nos céus, enquanto Jesus está ali. Sabe quem é Jesus? O primogênito dos mortos. Jesus é o primogênito da igreja. Quando Deus feriu, veja, o Senhor feriu a Faraó 9 vezes. Na 10ª, ele não aguentou. Porque a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Quando Deus feriu o primogênito de Faraó, ele perdeu as forças. Que dor ele não sentiu, que desespero ele não sentiu para resistir, mas no primogênito, quando ele viu que o seu filho estava morto, ele disse: deixa eu soltar esse povo todo, porque agora meu coração está sangrando, agora eu não aguento. Imagine o sofrimento de Deus, que nos deu a primazia, que nos deu o primogênito, o seu único filho, que, como diz João 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Oh glória, que amor é esse que Deus teve por mim e por você, e nos deu o seu Filho primogênito, unigênito, para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Claro que nós vivemos num mundo de batalha. Desde o momento em que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 14 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus é o caminho, só Ele é a garantia da nossa salvação. Porém, nós temos um caminho difícil, nós estamos andando pelos caminhos desertos dessa vida. De vez em quando vemos alguém chorando, outrora vemos alguém sem força, outrora vemos outros que estão realmente caídos, que tiveram uma história bonita na fé, que tiveram uma história bonita na caminhada, mas a caminhada é longa. Para Israel a caminhada durou 40 anos até chegar à terra da promessa. Para nós a caminhada também não é pequena. A nossa caminhada é longa, é distante, porque nós caminhamos pela fé. Muitas das vezes nós estamos comendo ervas amargas. Muitas das vezes nós estamos gemendo e chorando, passando por momentos difíceis, mas nós estamos caminhando com o Cordeiro de Deus, nós estamos comendo da carne do Cordeiro de Deus, nós estamos nos alimentando da virtude, do poder do Cordeiro de Deus, aquele que de fato tira o pecado do mundo. Então nós somos felizes, nós somos triunfantes. Paulo aos Romanos, no capítulo 8, diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os evangelhos nos mostram, e depois as epístolas, as cruzadas evangelísticas que Jesus mesmo fez depois dos seus discípulos. Paulo é um grande exemplo para nós, os apóstolos, onde chegavam, pregavam, falavam de Jesus, levavam a sua palavra, muitas pessoas recebiam, aceitavam a sua palavra. Sim,
Sim, assim é a palavra do Senhor, assim é o efeito dessa palavra, que vai chegando aos corações, que vai alcançando pessoas, e que nessa jornada nós somos um exército, que estamos no embate, como Paulo diz aos Efésios. Paulo, ele observa das armas da nossa guerra, e ele diz: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, não temos que lutar uma guerra física, não temos que lutar uma guerra literal. A nossa guerra é uma guerra de fé, não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sim, essa é a nossa luta. É uma luta de espírito, é uma luta de fé, é uma luta que de fato não é patente aos olhos físicos, nem sempre, às vezes materializa alguma coisa, mas a natureza daquele resultado é espiritual. É de o inimigo querer nos afrontar e minar a nossa fé. O apóstolo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: corrieis bem. Quem vos impediu para que vocês focassem do seu alvo? Vocês corriam bem. O que está acontecendo? Sim, meus irmãos queridos, a epístola aos Hebreus é um tratado de reestruturação, de motivação, de advertência. E quando ele diz: portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas, firmai os vossos pés e faça a vereda direita, para que aqueles que estão mancando não se desviem inteiramente. Nós estamos vivendo um tempo de grandes agonias, um tempo ímpar nesse mundo, em todos os países, por todo o planeta Terra. Esse surto desta epidemia que tem assustado, isso tem trazido tantas falácias e tanta coisa, e muita coisa que na verdade é mais volume de conversas do que consistência. Nós não desprezamos a gravidade desse momento, mas quero dizer a vocês que às vezes se avoluma muito mais ainda pelo estado do desespero em que as pessoas estão passando. Mas a igreja tem que passar o deserto, a igreja tem que enfrentar. Nós não podemos olhar para a esquerda nem para a direita, muito menos para trás. Nossa rota está na vertical, nós estamos caminhando em direção do céu, e não podemos nos escandalizar com coisa nenhuma, ainda que seja estreito, ainda que seja apertado, ainda que seja difícil. Estamos correndo no momento ímpar desta geração, pois essa geração que nós estamos em cima da terra, esses aproximadamente 7 bilhões de seres humanos vivos, não passaram pela experiência que estamos passando agora. Ninguém passou. Temos notícias e histórias de 2018 e outras lá para trás, mas nós não passamos, essa geração não passou. Estamos assustados e preocupados, mas nós estamos atravessando o deserto, nós estamos enfrentando um deserto. Mas a igreja tem um Deus poderoso, que está com a sua mão estendida, e que está ouvindo o clamor do seu povo, e que está sabendo que a erva amarga é muito difícil, mas quem não desiste de comer a erva amarga, tem cordeiro para nutrir a sua alma, porque o Cordeiro de Deus está conosco, e ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, e nós precisamos de focar a nossa fé, sem dúvida alguma, olhando para ele. Lembrem que quando ele estava no mar, enquanto Pedro olhava para ele, Pedro andava sobre as ondas. Quando ele teve medo e tirou os olhos, ele afundou. Nós temos que continuar olhando para Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Nele está a nossa esperança. Tudo passa, tudo tem um ciclo, tudo tem um tempo, mas o Senhor está no controle de todas as coisas.
Nosso Deus está no controle de todas as coisas. A igreja está passando pelo deserto. Não é somente nessa questão que mobilizou o mundo inteiro e tirou-nos de rotina, não. É no dia a dia. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz de cada dia. Tome a sua cruz e siga-me. Quantas pessoas, não é fora disso mesmo, no dia a dia, quantas lutas, quantos problemas. Quantas pessoas que fracassam, que animam, que se assentam à beira do caminho, que desfoca. Quantas pessoas cheias do Espírito Santo que facilitou um pouco e de repente fracassou. Mas vamos continuar olhando para o Cordeiro de Deus. Vamos continuar comendo a erva amarga. Coma a erva amarga, porque você vai absorver a digestão de maneira gloriosa com o Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está no controle de todas as coisas. Os seus olhos percorrem os céus e a terra. Muitas coisas são determinadas pela sua onisciência, pela sua ordem, e outras são permissivas, que ele permite que aconteça, porque ele sabe de todas as coisas. Mas eu quero dizer-lhes que nossa garantia é Jesus. Estamos passando por um momento difícil? Sim. Mas isso não é o único. Quantos problemas nós temos em nossa vida. Quantas renúncias nós temos que fazer. Quantos momentos de lágrimas. Quantos momentos de impotência. Quantos momentos que parece que o caminho acabou. Assim foi com o povo de Deus no deserto. E a Bíblia diz-nos que o Senhor disse para eles: tenham memória de toda a bênção que eu dei para vocês. Por que o Senhor determinou que a Páscoa fosse comemorada todos os anos no mês de abril? Por que o Senhor determinou que todos os anos Israel teria que fazer essa festa, que era a maior festa de todas as festas de Israel, era a festa da Páscoa, porque comemorava a vitória deles saindo do Egito e vindo para uma terra, serem nação, serem senhores, saindo de escravidão para serem senhores de si mesmos. Por quê? Para que nunca se esquecessem. O Senhor disse: isso será por estatuto perpétuo. Todos os anos vocês celebram a Páscoa, a passagem, a transição, a saída do Egito. Vocês estão saindo e todos os anos lembrem disso. Comemorem, façam do mesmo jeito, com os mesmos critérios. E aí o Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Nós nos alimentamos dele. E ele também criou um cerimonial. E esse cerimonial nós denominamos como a ceia do Senhor. A Santa Ceia, a ceia do Senhor. Reunimos-nos uma vez mensalmente, todos os membros do corpo de Cristo, e relembramos, porque é a ordem dele, no dia, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graça e disse aos seus discípulos: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Oh glória! Tomai e comei, isso é meu corpo. Tomai e comei, esse é o sustento, a carne do cordeiro. Tomai e comei. Pegou o cálice e disse: tomai e bebei, este é meu sangue que é derramado por vós. Aleluia. Quando ele estava lá no monte da tentação, o inimigo covardemente o atacou com todas as forças e já chegou dizendo: você está sem comer, 40 dias sem comer e sem beber. E o diabo disse: faz essas pedras se transformarem em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus alegra, a palavra de Deus nos sustenta, a palavra do Senhor multiplica pães e peixes, a palavra do Senhor é o milagre de todos os dias nas vidas daqueles que vivem o Cordeiro, que vivem a verdadeira Páscoa.
o verdadeiro sentido da Páscoa: Jesus Cristo. E quando Jesus disse isto, o inimigo percebeu que ele estava sustentado pelo poder da mão do Pai, porque 100% ele estava num corpo físico, e um jejum deste é um mistério muito difícil para entendermos. Qual criatura resistiria sem comer, sem beber 40 dias e 40 noites? Mas o Senhor resistiu tudo para se dar como alimento de todos nós. E quando ele ressuscita, ele diz aos seus discípulos: olha, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, repreenderão os demônios, e se beberem alguma coisa mortífera, naturalmente, se por algum ataque do inimigo tentarem envenená-los, não lhes fará mal algum, e eu estou convosco todos os dias. Eu sei, meu irmão querido, minha irmã, família, que você está enclausurado na sua casa. Eu sei que a ordem agora é estarmos isolados. Eu sei que é difícil, nós estamos aqui no templo com a casa vazia, e você não pode vir, possivelmente alguém chorando hoje pelo mundo todo, ouvindo as lives, os cultos em todos os lugares, e às vezes até chorando, dizendo: ai meu Deus, eu queria estar na igreja, sempre eu vou à igreja, no domingo é o dia do Senhor, por que eu estou aqui? Ei, passa o deserto, enfrenta a erva amargosa, come, cumpre esse momento, porque vai passar. O importante é que um dia nós chegaremos no final dessa jornada, e o Senhor tocará a sua trombeta gloriosa, e os que estão em Cristo subirão para a sua glória. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo, que estão nos cemitérios, ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, e ambos subiremos e encontraremos o Senhor nos ares, entraremos com ele para a sua glória e estaremos para sempre com Jesus. Tudo vai passar, não se preocupe, continue confiando em Jesus, continue confiando em Deus, e saiba que o Senhor tem a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Quando nos reunimos para a ceia do Senhor e tomamos esses dois símbolos, que é o símbolo do corpo e o símbolo do sangue de Cristo, nós tomamos na certeza de que somos alimentados. Não é possível que um pedacinho de pão, um cálicezinho de vinho vai sustentar biologicamente, vai sustentar ninguém, mas isso é só um símbolo. O que é importante é a presença do seu Espírito em nossas vidas. O que é importante é que nós possamos ter os seus dons em nossas vidas. O que é importante é que nós temos a convicção absoluta de que Ele está conosco, e que nós temos uma fé inabalável, sabendo que vivendo ou morrendo, sofrendo ou gozando, tendo muito ou tendo pouco ou não tendo nada, sendo evidente na sociedade ou sendo ignorado por todos, temos Jesus e estamos esperando a vinda do Senhor, e com Ele está todo o poder no céu e na terra. Que Jesus abençoe a todos os meus amados irmãos, que Jesus abençoe a todos que estão em sintonia conosco, e que o Espírito Santo trabalhe a cada coração para dar força e ânimo. Estamos iniciando mais uma semana, e que o Senhor ajude e abençoe as autoridades constituídas, que o Senhor abençoe o Congresso Nacional, o Presidente da República, seus ministros e todos os governos de estados, municípios, que a bênção do Senhor esteja sobre o Brasil e sobre as demais nações empesteadas com este vírus, e sustente a sua igreja, o seu povo especial, zeloso e de boas obras, que estão esperando a sua volta gloriosa. Que Jesus abençoe a todos. Nós vamos, antes de orarmos com você, recebermos mais um deleite em nosso coração através do louvor que a irmã André estará elevando ao Senhor.
durará outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Nosso louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Seja fiel, aleluia. Não importa a circunstância, adore ao Senhor. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados pro céu, com risco de morrer, pois o que importa é me obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. A tua igreja prefere ser fiel, Senhor. Oh, aleluia. Receba essa palavra nessa noite, para a tua vida e a tua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele te livra, Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do teu lado, direita, esquerda, você está protegido. Sabe por quê? Se você for fiel, moverá o céu, Ele envia anjos para nos guardar. Não divida a glória, adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. A tua igreja te adora, Senhor. Oh, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Grata por essa oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Roberto Teles estará orando. Eu quero dizer que o que está passando aí na sua tela é a conta da igreja. Se você deseja dizimar, contribuir, não nos alivia as obrigações e os empreendimentos físicos
da igreja e, portanto, você pode fazê-lo de maneira online ou mesmo comunicando com o nosso pessoal. Deus abençoe gloriosamente a todos. Eu quero agradecer também, estamos aqui muito agradecidos pela nossa equipe, liderada aí pelo nosso presbítero irmão Wilder, nosso companheiro, que tem sido empenhado e tem feito esse trabalho muito lindo com uma grande equipe, e a participação de muitos que têm, inclusive, chegado junto aí, ajudando nessa campanha de solidariedade, calor humano, e nós já podemos socorrer muitas famílias. Já tivemos nesses dias mais de 1,5 tonelada de alimentos que foram trazidos aqui aos fundos aqui do nosso templo central, onde está o nosso estacionamento, todos os dias, das 9 ao meio-dia, das 14 às 17, há expediente. Se alguém desejar nos ajudar, você pode trazer a sua prenda e o Senhor recompensará a cada um, e muito gratos por todos aqueles que assim o têm feito. Na próxima terça-feira, às 20 horas, mais uma vez estaremos aqui transmitindo mais uma palavra de conforto, de fé e de esperança a todos. Vamos orar com o pastor Roberto Teles, pedindo a bênção de Deus para o Brasil. Vamos pedir que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe os nossos governantes, que o Senhor abençoe todos os segmentos da sociedade, todo o comércio, a indústria, todos os que estão muito prejudicados em toda essa realidade, a nossa economia que está com muita dificuldade, e principalmente que o Senhor abençoe a sua igreja, os eleitos dele, para podermos passar por este vale. Senhor, eu te agradeço nessa noite pela palavra que o Senhor tem nos dado. Te agradeço porque o Senhor tem falado aos nossos corações, a todos aqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, ouvindo esse culto tão maravilhoso, assistindo esse culto que o Senhor tem nos dado nessa noite. Continue abençoando esta nação, abençoando o Brasil, abençoando a todos, ó Pai, que estão nos seus lares nesse momento, dando vitória para cada um de nós. A Tua palavra nos diz que o Senhor agrada-se daqueles que o temem, daqueles que buscam a Sua misericórdia. Pai amado, agrada-te daqueles que te buscam, que vivem debaixo da Tua ordem. Continue abençoando esta nação, abençoando a cada filho Teu, derramando ricas bênçãos sobre nós, abençoando a cada um que tem buscado a Tua face e que tenha se colocado na Tua presença. Senhor, continue abençoando a vida do líder dessa casa, todos que têm orado por esse ministério, por todos aqueles, ó Pai, que têm colocado o seu coração nesta obra. Continue abençoando, dando vitória para todos nós, em o nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, conosco conectados agora e para todo sempre. Amém.